nome é Tiffany Gyatso. Eu sou uma artista peregrina em busca de mim mesma pelos caminhos da arte. Estudo todas as crenças, filosofias. Eu sou uma curiosa, eu tenho fome e sede e procuro através de muitas crenças. Então viajei muito, vivi na Índia, na Austrália, na Alemanha, sempre em busca também da sabedoria de outras culturas. E de 2003 a 2006 eu estudei no Instituto Norbulinka, fundado pelo Dalai Lama, no norte da Índia, onde estudei arte sacra do budismo tibetano. E em 2015 eu comecei a estudar a geometria do mundo islâmico. Então a maioria dos desenhos geométricos que eu faço é em base da geometria islâmica do mundo do Oriente Médio, né? Mas aí o estudo realmente da geometria sagrada, ele tem base muito a filosofia natural, né, registrada por Platão e Pitágoras. Então, que a gente vai falar um pouco da filosofia baseado nesses mestres, né, e depois a geometria que a gente vai fazer. Claro, é uma geometria simples, mas ela é linda, no final não tem erro. Então, se você sabe pegar no compasso, se você é criança, se você é idoso, se você é homem, mulher, como for, se você sabe fazer círculo com um compasso, você vai conseguir fazer isso. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, que a geometria sagrada, né, já é um nome assim que abrange tudo. O que é isso, né? A geometria sagrada, o que é sagrado, o que não é? Primeiro, tudo é sagrado. O sagrado quer dizer que veio da origem, né? Como se fosse do centro, algo que vem daquilo que é puro ainda, que tem a ver com o propósito do seu nascimento. Isso é o que eu chamo de sagrado. Então, por exemplo, quando a gente tem um altar em casa, quando a gente se vira ele, a gente se lembra, a gente volta ao sagrado, a gente volta à nossa origem, a gente volta ao propósito, por que eu estou aqui. No mandala ele é representado pelo centro, é o coração do mandala, é da onde ele começou, é da onde ele veio, é da onde o universo veio, do Big Bang, teoreticamente, né? Ele veio desse centro invisível, mínimo. Então é o coração do universo, é esse centro invisível. O coração do mandala é um centro visível. Quando a gente começa, a gente coloca o compasso e quem acerta o centro é a agulha do compasso, que não tem marcação, certo? Quem marca depois é o movimento aqui. Mas a minha agulha, ela só marca uma referência, mas sem risco ainda. Esse centro é invisível. O centro de nós, que a gente chama de coração, não é o coração físico, né? Mas é o coração, quando a gente fala o coração de algo, a gente está falando sobre o centro daquilo. Esse centro, outra palavra para ser chamado, é o sagrado. E muitas vezes, quando a nossa vida dá voltas e começa a girar demais, é porque a gente foi jogado, a gente girou tanto, que a gente foi jogado na periferia desse mandala que é a nossa vida, né? Cada coração é um mandala dentro de um mandala, dentro de um mandala. E às vezes choca com outros mandalas, às vezes se integra com outros mandalas, às vezes é desconectado de outros mandalas, né? A mandala familiar. Então a gente é uma representação micro desse grande macro que é o universo. Então, quando a gente está jogado fora na periferia, é quando a gente tem muitos elementos, certo? Imagina que você está desenhando um mandala, quanto mais na periferia, mais área também de criação eu tenho, mais movimento eu tenho, só que também mais caos eu tenho. Então, se você cria muito, você lida também com o caos. Só que o ideal é que você saiba que está conectado, a tua âncora está conectado com o centro, né? Como se você tivesse uma âncora mesmo ali. E às vezes o que acontece é que a gente está criando nesse caos que é samsara, que é esse grande mundo, e a gente perde a âncora, a gente perde a conexão com o coração, a gente perde a conexão com o sagrado,
A gente perde por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo tudo isso. Então perdi a conexão, né? E esse centro tem muito a ver com aquilo que é imóvel, invisível, silencioso, não manifestado. No fundo também é um grande mistério o que é esse centro, né? É um grande mistério também a origem do universo. Assim, a gente tem teorias, mas você sabe quem você era antes de ser quem você é? Você não tem lembrança. É invisível, é misterioso, mas mesmo assim você segue adiante, né? A gente não tem escolha. Sabendo ou não de onde a gente veio, essa consciência de quem eu sou, ela veio aos poucos e, no fundo, eu não sei, me disseram que meu nome é Tiffany, eu aceitei e segui. Me disseram que eu sou mulher, me disseram que eu sou mãe, me disseram que eu sou filha e assim eu segui. Me disseram quem são os membros da minha família, me ensinaram português, me ensinaram que o mundo é redondo e assim foi, mas tudo foi me introduzido, né? Então, às vezes com muita informação e muita informação desconexa, a gente vive essas verdades, né? Como deu o exemplo, meu nome, de repente eu vivo esse meu nome, mas de repente, entre muitas outras coisas, de repente isso não é verdade, né? Como, por exemplo, muito discutido os gêneros, né? Me falaram que eu sou mulher, mas de repente eu não me conecto com essa verdade. E aí existe um grande conflito interno. Imagine então com as verdades filosóficas que me foi ensinado e de repente eu vejo que no mundo não funciona assim. E é importante questionar. E isso Platão já dizia, né, que a partir da ignorância, a ignorância do ser humano, de não saber de onde veio, ele pode perpetuar aí, ou pode ser a gasolina dele procurar a verdade, porque se ele se cansa da ignorância, né, se cansa de só seguir o que é embutido em mim, uma hora ele vai falar do que é feito essa ignorância, por que eu aceito. Então tem um mestre budista que diz que o estudo da sabedoria é analisar a própria ignorância, é analisar a minha própria ignorância, é analisar a minha própria sombra, é o veículo para eu cultivar a sabedoria. Então, tudo isso eu estou falando em relação a esse centro invisível. Ele pode ser muito abstrato, assim como o número 0 é muito abstrato. A gente está falando do nada, tudo começa do nada, tudo começa do zero. E o zero o que é? É um círculo. Todo mandala, em todas as tradições, budismo, hinduísmo, islamismo, celtas, shintoísmo, xamanismo, começam com um círculo. O círculo, então, é a representação de um universo que começou. E quando a gente desenha, quando a gente começar a desenhar, eu vou mostrar também a construção de mandala, não só no papel, mas internamente também. O que isso simboliza? Quando eu acho no papel, nesse espaço vazio, nesse zero, e como que ele se expande, cria o seu limite e fala, esse é o meu universo e dentro daqui eu vou me manifestar. E aí a gente começa as divisões desse círculo. Todos os mandalas são feitos assim. Em quantas partes eu posso dividir esse círculo? Né? E dentro dele eu posso construir o triângulo, o quadrado, o retângulo, o pentágono, o hexágono, o octágono, e todos esses. Tudo é feito dentro desse círculo, apenas, mais nada do que o compasso e a régua e o lápis. Tá? Esses 3 instrumentos. Tanto que o compasso, né, em muitas escolas de alquimia e na escola de Pitágoras e até maçônicas, o símbolo muito usado foi o símbolo mesmo do compasso. Na iconografia medieval, você pode ver, onde é que está meu livro? Iconografia medieval, está debaixo do computador, mas procurem aí. Iconografia medieval, você vai ver muitas imagens de Deus, a imagem do homem, com o compasso, criando o universo. Né? Então, o compasso também, outra coisa, ele na verdade é um triângulo. E o olho de Deus também é muito representado em todas essas linhas que eu comentei, dentro de um triângulo, um olho dentro de um triângulo. O triângulo representa muitas coisas, além da trindade divina,
além da trindade, né, de nascimento, preservação e destruição, o triângulo é o que também cria o universo, que é a trindade. Bom, muito pode ser dito sobre, sobre o círculo, sobre o triângulo, sobre o quadrado e todas essas formas que se iniciam do círculo. Então, realmente é um estudo profundo, e aqui a minha ideia é não assustar ninguém com muita informação. Eu quero, acima de tudo, e o mais importante, é que a geometria sagrada, ela, em primeiro lugar, para iniciar o estudo da geometria sagrada, primeiro, senta no seu jardim, senta na sua montanha, senta na sua varanda, onde você for, e observa a natureza. Esse é o primeiro passo no estudo da geometria sagrada. Então, a geometria sagrada, ela estuda a arquitetura da realidade. E o que me move a estudar, o que me move a querer estudar, é a grande pergunta: de onde eu vim? De onde eu vim? De onde eu vim que esse centro de origem, esse útero de criação aqui, tudo acontece, mas eu não vejo de onde eu vim. E Platão tem uma coisa muito, muito linda, como ele explica, de várias formas, mas tem outros autores que explicam muito bem. Esse daqui, por exemplo, é um livro que você pode achar no Amazon. E aí tem muito reflexo, né, gente? Depois eu mostro melhor. Então, esse Michael Schneider, ele explica muito bem toda essa introdução. Ele explica aqui Platão. Quando a gente fala sobre o que significa essa contemplação, esse primeiro passo para entender a geometria sagrada, ela também surge no vazio, né? Não é só no fazer. Primeiro, esvaziar a mente de conceitos, tudo isso que a gente foi aprendido, especialmente sobre números, que foram rebaixados à quantidade. Como que eu posso contar, calcular, dar, receber, como que eu posso calcular tudo isso? Mas os números, como ele é explicado aqui na geometria, eles são arquétipos do que eu sou feita, do que o universo é feito. São arquétipos, são energias que constroem, né? Então os números, eles são vistos de uma outra forma, não de número quantidade. Isso é o primeiro passo mais difícil de entender. Então, para poder se iniciar nisso, a meditação através da contemplação da natureza é muito importante. Por exemplo, quem mora aí na montanha ou já esteve na montanha em Pucón, um lugar maravilhoso. Eu moro numa montanha maravilhosa, eu adoro, eu vejo o pôr do sol, nascer do sol, levantar da lua, baixar da lua, eu vejo as estrelas, eu observo demais o céu. Eu observo demais, ainda mais agora na pandemia, estando no ritmo do meu ambiente, eu vejo que os pássaros, os cavalos, as vacas têm um horário delas de passar para lá, passar para cá. Eu vejo quem não gosta de quem, as andorinhas detestam um gavião, já vi dando bicadas, eles têm os horários. Fica frio, quando chove, o que acontece? Essa é a observação, e é diária, diária. Nisso eu vou me incluindo nesse mandala que é a natureza. A gente tem os ciclos do ano, 4 ciclos, tudo é em ciclo. A gente tem um ciclo diário de noite e dia. A gente tem um ciclo do dia que a gente divide em 3 através das refeições, né? Então a gente também, isso é número em energia. Então meu dia, por exemplo, ele pode ser basicamente dividido em 3, né? A minha semana é dividida em 7. O meu mês é dividido em 30, 31. O meu ano é dividido em 12 meses. Então, nesse sentido, olha como eu vivo os números, entende? Então, eles são simbólicos de um ciclo. O que eu ia falar sobre Platão, né? Que eu já fui para outro lugar, que é muito importante a gente entender o invisível e que rege tudo, que a gente vê a criação. Então, por exemplo, se eu imagino gato,
vem quase que um símbolo na minha cabeça. Eu sei o que é um gato, mas se eu olhar um gato amarelo, um gato preto, um gato grande, pequeno, cada gato é diferente um do outro, mas existe algo que faz eu saber que mesmo um gato amarelo é igual a um gato preto. Existem características inconfundíveis de saber que gato é gato. Não existe, eu acho que, talvez numa foto, mas não quando você encontra um gato, você tem dúvida se é um gato ou um elefante. Você não tem dúvida, você sabe que é um gato. Então, o que faz você saber? Existe, então, o que ele chama, Platão, ele fala do mundo das ideias, ele diz assim, existe esse gato, vamos pegar o exemplo do gato, existe esse gato que é a unidade, é da onde todos os outros gatos vêm. Toda a diversidade de gatos vem, mas vem desse uno, esse gato que existe só na ideia. Você nunca viu esse gato que quando eu falo gato, o que realmente vem na tua cabeça? E no mundo, a gente vê toda a diversidade desse gato da ideia, mas a gente nunca viu esse gato das ideias. Quando eu falo ser humano, você sabe o que é, mas não vem realmente um ser humano modelo. Certo? O ser humano modelo na tua cabeça seria homem, mulher, branco, negro, chinês? Né? Não tem, porque o ser humano é diverso na sua manifestação. Então existe algo, esse uno, esse invisível, de onde a gente veio. Né? Então começa a ficar ainda mais abstrato. Quando eu entendo essa unidade, vamos chamar esse ser humano no mundo das ideias, como se fosse onde todos os seres humanos vêm. Então, vem de uma unidade e aí vem o diverso. Então, Platão e Pitágoras e todos esses falavam sobre o uno e o muitos, né? The one and the many. Né? Assim, todos são traduzidos dessa forma. E o estudo, então, da geometria é estudar um pouco mais a matriz, não do diverso, mas voltar para o mistério desse uno. Então, por exemplo, esse ser humano que, no mundo das ideias, que não tem forma, mas a gente sabe o que é, ele pode ser simbolizado tirando todas as características do ser humano, que faz eu ser diferente de você, um pouquinho aqui, um pouquinho assim, faz eu ser diferente de você. Mas o que realmente não muda entre eu e você? Entre eu e você não muda que um ser humano tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. E Leonardo da Vinci já tinha essa representação, né? Que ele faz aquele desenho do homem que está com os braços e as pernas abertas e dentro de um pentágono, ou seja, dentro de uma estrela de 5 pontas. Então, se a gente abstrair o homem, o ser humano, e muitas vezes esse homem do mundo das ideias foi representado por um homem, curiosamente. A partir daí a gente pode estudar mais profundo como a gente ficou bagunçado no mundo das ideias. Mas o mundo das ideias, da onde surge, o muitos, ele é muito abstrato. Então o ser humano, por exemplo, sempre foi representado muito com uma estrela de 5 pontas, por exemplo. E Leonardo da Vinci representou ele em estrela de 5 pontas dentro de um círculo e de um quadrado. Né? Ali ele também representa, tem desenhado com muitas sombras a espiral da proporção áurea. Então tudo isso está embutido nessa representação uno do ser humano. Então a geometria sagrada estuda realmente a matriz que forma as flores, o ser humano, os gatos, os cavalos, as abelhas, os insetos, as estrelas do mar, as colmeias, formato de um ninho, formato de um furacão, das ondas, vórtex de nuvens, fungos, enfim, tudo. Os pelos do meu corpo tem uma geometria, tem algo da onde ele vem, tem uma matriz da onde ele vem. Entende? E esse é o estudo. E a partir dessa matriz eu posso criar o que quiser. Então, quando a gente começa a desenhar, a gente aprende muitas matrizes. Por exemplo, alguns de vocês devem conhecer a flor da vida, né?
Caramba, onde é que tá uma flor da vida? Bom, eu não vou sair correndo ali, mas já já eu pego, mostro para quem não souber. Flor da vida, né? Basicamente, ela é feita de círculos, muitos círculos que se intersectam, se entrelaçam e formam várias flores, né? Por exemplo, essa é uma matriz para construir, e muitas culturas dizem, para construir tudo que existe no universo. Dentro da flor da vida, você pode construir o que eles chamam do cubo de Metraton. Desculpa que pode parecer uma linguagem ainda muito nova para muitos, mas não é tão complicado. Tá? O cubo de Metraton seria, dentro dele, todas as formas básicas que criam o universo. As formas básicas, assim, definido por Platão, são os 5 sólidos de Platão. Esses 5 sólidos, tá, são 5 formas tridimensionais. Oh, obrigada! Tá aí a flor da vida. Obrigada. Então essa é a flor da vida, obrigada. E se você perceber, na periferia dela tem um hexágono também. Então, de novo, vocês têm aí a ver com a origem da vida. Mas dentro da flor da vida, se você criar linhas dentro de cada intersecção e tudo, você pode criar, então, de repente, produção consegue colocar aí no Google, coloca cubo de Metraton. E então ele usa a flor da vida como matriz, que aí você cria várias linhas e tem esses 5 sólidos platônicos, que você pode imaginar assim. Eu vou falar só mais 5 minutos, aí a gente vai para a prática, tá, gente? Então, só para fazer aí o download e a gente poder respirar. Então, Platão dizia assim como a gente entende que a forma mais básica de tudo, isso, obrigada. E tenta imaginar, se você conseguir olhar para isso, imaginar tridimensional, tá? São todas as formas. E isso pode deixar aí um pouquinho. Então você tem aí um hexágono, cubo, pirâmide e um retângulo. Tridimensional, depois vocês pesquisem, vocês podem ver. Então Platão dizia assim, que a gente pode imaginar que o universo é construído como a gente constrói casas, naves, carros e bichos com Lego. E quem nunca brincou de Lego, né? Lego são peças básicas. Você tem retângulos, quadradinhos, basicamente, uns mais longos, outros mais curtinhos, mas são básicos, certo? Eu não sei quantos tem a peças básicas do Lego, mas com aquelas peças básicas, você pode construir o que você quiser, Então, o Platão também sugeriu de que essas formas básicas que constroem a nível celular, a nível atômico, toda a vida, são 5 formas. E todas essas formas podem ser construídas dentro da matriz da flor da vida. E por isso que ela foi tão querida, tão celebrada por todas as culturas, e culturas que historicamente não se entrelaçavam tanto, como desde a China, do Egito, na Índia, na Grécia, todos esses lugares a gente encontra o desenho da flor da vida colocado assim em pedras e desenhos, então é incrível mesmo a percepção que nossos ancestrais tinham. Eu acredito que essa percepção da natureza era muito mais natural, mais fácil, porque a gente não tinha tanta distração como televisão, internet, celular. Imagina assim, os beduínos no deserto, que realmente desenvolveram bastante essa ideia da matemática abstrata. Eles cruzavam o deserto e dormiam debaixo das estrelas e tinham tempo para olhar as estrelas, tempo para olhar que horas que o sol se põe, que horas a lua se levanta. Quantas vezes você já não passou noites e noites sem saber se é lua cheia, lua minguante? Tem gente que não sabe a diferença, lua minguante, lua crescente, né? Porque não importa.
Mas antes importava, então era muito importante você saber olhar para o céu e saber, porque podia dizer muito sobre o dia de amanhã, sobre o dia como foi. E isso era uma coisa, e olha que interessante, que não me era dita. Não foi minha mãe que falou, como me falou meu nome, que meu nome é Tiffany, eu aceitei e sigo em frente. Mas é através, assim, eu escuto da natureza e tomo como verdade. Então não é tão no mundo conceitual seco. É um mundo muito mais sensorial. Eu olho as nuvens e eu sei se é uma nuvem de chuva ou não. Eu percebo muito mais. Então nossos ancestrais percebiam, mas às vezes não conseguiam nem te traduzir. Eles simplesmente sabiam olhar, sentir o cheiro, o tipo de vento, o tipo de temperatura, o brilho das estrelas, como que dizia, que entende? Então tinha essa percepção muito mais forte do mundo, da manifestação das ideias divinas, porque a gente agora chama divino ou Deus esse uno, essa unidade invisível, que é um grande mistério, porque tudo vem daí, né? Assim como eu falei, né? O ser humano, como é que ele é na tua cabeça? Não tem um, né? Mas você percebe através dos muitos. Então a gente não percebe Deus, ou a gente fala sobre ele, ou o que for essa tudo, mas a gente fala sobre Deus porque a gente percebe que existe uma criação, mas a gente nunca viu o Criador, a gente nunca viu a fonte, a gente nunca viu o zero. O zero é invisível, né? Então é muito interessante perceber toda essa reflexão, certo? E, enfim, eu fico muito entusiasmada falando nisso, porque a minha grande paixão realmente é um caminho de, de autoconhecimento através de conhecer o meu ambiente, a minha realidade. E a ferramenta é a arte, é o desenho.